Graça e paz, igreja do Avivamento, amém? Amém. Quem está feliz com Jesus, diga amém. Amém. Jesus, eles não entenderam. Feliz com Jesus não dá. Desse jeito, não. Concordam comigo? Quem está realmente feliz com Jesus, diga amém. Amém. Ele merece o nosso melhor. Ele é digno. Amém? Eu estou tentando, eu falei com alguém hoje, quando eu cheguei, mãe, você está de onça? Eu falei, não, na verdade eu queria ficar de leoa. Mas como eu não tenho uma roupa de leoa, eu vi de onça. Porque, na verdade, eu quero ficar muito parecida com o leão. Né? Eu mais o leão estamos assim, amém? Amém? Mas você vai entender por quê, né? Tem um significado em tudo isso que está acontecendo, até na minha roupa. Por quê? Porque é justamente o que eu sinto, o que está no meu coração, e de alguma maneira eu quero transmitir isso para você que está me ouvindo nessa noite. Amém? Feche os seus olhos mais uma vez, vamos agradecer ao Senhor. Põe a sua mão abençoadora no seu coração. A palavra de Deus nos ensina em Tiago que nós devemos receber a palavra de Deus no nosso coração, com alegria. Amém? Porque a palavra de Deus ela é poderosa para nos transformar. Amém? Senhor Deus e Pai, nós te exaltamos, nós bendizemos o teu nome que é santo. Senhor, nós entendemos a responsabilidade de estarmos aqui. Entendemos, ó Deus, o quão grande é essa responsabilidade. Mas uma coisa também, Senhor, nós entendemos que o nosso papel é apenas de entregar, mas quem convence é o Senhor. Quem faz a obra é o Senhor. Portanto, Espírito Santo, nós te damos inteira liberdade. O Senhor que é o mestre sob excelência, o Senhor que nos ensina, o Senhor que nos convence, que nos transforma. Que o Senhor fale conosco nessa noite, Pai. Que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos prepare nesse tempo chamado hoje. Porque é uma convocação vinda dos céus, é uma convocação vinda do teu trono para as nossas vidas, para a igreja desses últimos dias. E nós, como igreja, Pai, queremos estar alinhados contigo. Queremos dizer sim à tua convocação. Fala conosco, Pai, nós recebemos a tua palavra, em nome de Jesus. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Abre sua Bíblia comigo, no livro de Juízes, capítulo de número 7. Antes de entrarmos propriamente na palavra, eu quero pedir ao meu querido Lucas Caio, que coloca para mim um pequeno vídeo de 1 minutinho. Depois a gente vai ver ele de novo no final, mas eu quero que você veja ele agora, tá? Ele tem tudo a ver com o que a gente vai estar falando nessa noite. É uma cena bem conhecida. Quando eu estava preparando essa palavra, eu lembrei demais. Nossa liberdade. Nós marchamos. Daxus, que agradável surpresa. Essa manhã está cheia de surpresas, Leônidas. Fomos enganados. Não deve ser mais do que 100. Essa é a surpresa. Silêncio! Isso é o exército dele. Ouvimos que Esparta está na rota da guerra. Estávamos ansiosos para unir forças. Se é sangue o que procura, pode juntar-se a nós. Trouxe apenas esse punhado de soldados para ir contra Xerxes. Eu estava errado em esperar de Esparta o compromisso de igualar com o nosso número. E não é isso? Você, qual sua profissão? Ceramista, senhor. E você, Arcade, qual é sua profissão? Escultor, senhor. Escultor. E você? Sou ferreiro, senhor. Espartanos, qual é sua profissão? Percebe, amigo? Eu trouxe mais soldados do que você. Amém. Vamos aplaudir o Senhor por isso?
Quem é você? Esta é a pergunta. De verdade, quem somos nós? Como devemos entender isso? Quais são os sinais, quais são as características que precisamos observar em nossas vidas para identificar quem verdadeiramente nós somos? Ou quem nós aprendemos a ser? Quem nos tornamos por causa de situações, de circunstâncias ou daquilo que nos convenceram, né? Capítulo 7 de Juízes, nós vamos ler o texto, ele é um pouco longo, mas é importante que a gente o leia todo e depois você permaneça com a sua Bíblia aberta nele. Nós vamos estar voltando em alguns momentos. Então, Jerubbaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte, no vale defronte do outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderá se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais. Faze-os descer às águas, e ali eu os provarei. Aquele de quem eu te disser, este irá contigo, este contigo irá. Porém, todo aquele que eu disser, este não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, este porás à parte, como também a todos aqueles que abaixar de joelho a beber. Foi o número dos que lamberam, levantando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos para beber a água. Então disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei e entregarei os midianitas nas tuas mãos. Pelo que a outra gente, toda ela se retire, cada um para o seu lugar. Tomou o povo provisões nas mãos e as trombetas. Gideão enviou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda, porém os 300 homens reteve consigo, enquanto o arraial dos midianitas abaixo dele no vale. Sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te e desce contra o arraial, porque eu o entreguei nas tuas mãos. Se ainda temes atacar, desces tu com teu moço, pura ao arraial, e ouvirás o que dizem. Depois, fortalecidas as tuas mãos, descerás contra o arraial. Então desceu ele com o seu povo, pura até a vanguarda do arraial. Os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale como gafanhotos em multidão, e eram os seus camelos em multidão inumerável, como a areia que há na praia do mar. Chegando, pois, Gideão, eis que certo homem que estava contando um sonho ao seu companheiro e disse: tive um sonho. Eis que um pão de cevado rondava todo o arraial dos midianitas, e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que este caiu, e se virou de cima para baixo, e ficou assim estendida. Rompeu-lhe o companheiro e disse: não é isso outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo o arraial. Vamos ficar por enquanto até aqui. Vamos fazer uma pequena introdução e observarmos esse contexto que estamos observando. Nós estamos aqui diante de uma guerra terrível. Israel passava por um processo de muito sofrimento no livro de Juízes,
onde o povo plantava, onde eles trabalhavam, eles ajuntavam, mas na hora da colheita vinha o inimigo e levava tudo. Vinham os saqueadores, os roubadores e levava tudo. Deixavam eles sem nada. E isso acontecia colheita após colheita. Os animais eram levados, eram queimadas as plantações, os alimentos roubados. E isso acontecia sucessivamente. Tempos de guerra. E se nós formos olhar, nós, igreja do século 21, estamos vivendo dias extremamente difíceis de guerra também. Muita batalha. O inimigo tem se levantado como nunca para cumprir o seu papel, que é matar, roubar e destruir. Essa é a função dele. Não há novidade nenhuma nessas obras no tocante ao nosso adversário. E nós precisamos entender que o que estamos vivendo hoje ainda é apenas o início de uma grande batalha. A Bíblia nos alerta. Eu falava com uma professora de história há poucos dias, e eu dizia a ela: estude, pesquise sobre todos os genocídios que já aconteceram na história. Todas as guerras, todos os sofrimentos que a humanidade tem passado por ela. Junta tudo isso, não vai ser nada diante da grande tribulação. A Bíblia fala que a grande tribulação será um tempo que nunca houve em toda a terra, de tamanho vai ser o sofrimento. A luta vai ser extrema. E nós hoje precisamos entender como igreja que Deus está chamando um povo para se levantarem como verdadeiros guerreiros dessa hora. Um povo valente, um povo corajoso, um povo que sabe que o seu general é Cristo e que ele jamais perdeu uma batalha. Só vai poder contar a vitória, só vai poder testemunhar a grande vitória que nos aguarda aqueles que forem valentes. Amém, queridos? Então, nesse texto aqui, nós podemos entender, a primeira coisa é, uma guerra está acontecendo. Gideão, ele está aqui, e interessante que no capítulo 6 acontece o chamado de Gideão. E Gideão estava malhando o trigo quando isso aconteceu. E a Bíblia fala que ele estava malhando o trigo no lugar errado. Não era o lugar apropriado. Ele estava malhando o trigo no lugar onde se pisa, onde se esmaga as uvas. Um lugar separado, uma espécie de talha, de pedra, aonde se juntava ali como é que é? A uva, os cachos, né? Esqueci, a palavra sumiu. Os cachos de uvas eram lançados ali e eram pisados, esmagados para extrair ou o suco ou o vinho. É um lugar apertado. E ali estava Gideão. E o lugar de malhar o trigo era na eira. A eira era um lugar espaçoso, onde se pegava os feixes de trigo, batia para que houvesse uma separação. Os grãos de trigo caíam e o vento levava a palha. Era bem mais fácil. Mas por que ele estava num lugar diferente? Porque ele estava escondido. Era tempo de guerra, era tempo dos saqueadores virem, levarem tudo. E aquele homem, o que ele estava fazendo? Muitos falam que ele estava ali se escondendo de medo. Ele estava trabalhando. Ele estava provendo alimento para os seus. Ele estava separando alimento e guardando. Ele sabia que o inimigo estava ali para buscar, para levar, para saquear. Ele era um homem que estava atento, embora tinha muitos problemas pessoais. Inclusive, eu fico imaginando a cena quando o anjo o procura ali no capítulo 6. E o anjo já chega e chama ele de homem valente. Eu tenho certeza que ali no começo, Gideão deve ter olhado para os lados, com quem que esse homem está falando? Com certeza não é comigo. Né? Homem valente, o Senhor é contigo. Foi assim que o anjo se apresenta a ele, chamando-o de homem valente. E a Bíblia fala que ele foi chamado por Deus.
Ele tentou argumentar, se achou incapaz, como muitas vezes eu e você nos achamos também, diante dos desafios. Né? Os desafios que vêm são tão grandiosos, não é mesmo? E se a gente tira os olhos do Senhor e olha para nós, dá medo. Tudo que é novo traz temor. Tudo que é novo nos deixa um pouco temerosos com relação a nós mesmos. Mas isso acontece quando nós olhamos para nós. Mas quando nós olhamos para aquele que está nos chamando, é diferente. Porque aquele que nos chama, ele nos capacita também. Amém, igreja? Então, nós estamos falando de um tempo de guerra, e esse ajuntamento aqui do capítulo 7, quando o Senhor dá a ele a estratégia, o exército do inimigo era somente 134 mil soldados. Vocês têm noção o que é isso? 134 mil eram os inimigos de Israel. Vieram contra. Israel tinha que encarar um exército de 134 mil. E a Bíblia nos conta a história que nós precisamos ver características de guerreiro. De repente, eu falo, eu sou um guerreiro, eu creio que sou, cheio de valentia. A palavra de Deus fala que Ele nos deu foi espírito de valentia, amém? Não espírito de covardia. Nós não somos covardes. Aquele que é no Senhor é valente, amém, igreja? E aqui nós estamos diante desse tempo de intensa batalha e de um grande desafio de fé. Agora, quais seriam as características nesse texto que eu enumerei que pode nos identificar se estamos na postura de guerreiros, se estamos caminhando neste caminho ou se precisamos imediatamente mudar a rota? Precisamos começar a andar por este caminho para não ficarmos de fora deste exército e para sermos aprovados nas batalhas que estão por vir. A primeira coisa que eu observo aqui, característica de um guerreiro que eu enumerei no texto, o verdadeiro guerreiro não foge do trabalho. Jamais. Está aqui no versículo 1. Então Jeroboão, que é Gideão, se levantou de madrugada. Escuta, o verdadeiro guerreiro não foge da sua responsabilidade. O verdadeiro, ele entende que todo o trabalho no reino de Deus é necessário. Todas as coisas, tudo que eu puder fazer para o reino de Deus é necessário. O guerreiro, o soldado valente do Senhor, o que tem entendimento da sua convocação para essa hora, não desperdiça oportunidades. Ele está sempre pronto. Ele está sempre dizendo, eis-me aqui. Precisa do quê? Já fui. Já estou lá. Ele não precisa ser mandado. Ele tem a disposição de servir. E servir o reino de Deus. O trabalho numa guerra, então, é extremamente necessário. E a pergunta é, quantos estão dispostos? Porque a diferença que vai haver, o que vai fazer a diferença é a disposição desse guerreiro. Outra coisa, outra característica, não são tímidos ou medrosos. E é bom lembrar que a coragem não é propriamente a ausência do medo. Coragem é enfrentar o medo. É enfrentar. Estou com medo? Estou. Mas eu enfrento. Eu me lembro até hoje, a primeira vez, queridos, vocês estão diante de uma mulher que foi curada, vocês não têm noção de quantas coisas. Eu tinha tantas fobias, tantos medos. Medos de escuro, de altura, de ficar sozinha. Eu dei trabalho demais da conta na minha casa para minha mãe, dei trabalho demais para o meu marido, por medo, e eram muitos os medos. E o meu maior medo era de altura, um dos piores. Eu me lembro que ir no prédio visitar alguém,
Janela, nem pensar. Eu ficava bem longe da janela, porque eu tinha medo até de chegar perto da janela. Quando Deus me chamou para fazer um trabalho missionário no Peru, foi a primeira viagem que eu fiz, era para ir, meu Deus do céu, e eu ia ter que encarar o meu primeiro medo. E o meu primeiro medo era encarar a altura. Era pensar que eu ia ficar 5 horas dentro de um avião lá nas alturas. Foi um tempo que eu fiquei praticamente 1 mês antes dessa viagem, orando, clamando a Deus e declarando o tempo todo que eu tinha um espírito de valentia. E eu me lembro que quando eu cheguei naquele aeroporto lá em São Paulo, meu voo saía de lá, não era de Goiânia. E eu me lembro que eu, em oração, eu falei, Senhor, eu tenho medo. Eu tenho medo. Mas eu só preciso de uma coisa. Que o Senhor pegue a minha mão e entre comigo nesse avião. Se o Senhor entrar comigo, eu não vou ter medo. Eu vou encarar e eu sei que eu vou sair vitoriosa desse medo meu. Queridos, eu entrei, o avião começou todo o processo para decolagem, eu peguei e fechei a persianazinha, eu não queria ver. E esse avião começou a levantar e começou a subir, e eu fazendo de tudo ali, orando, e não queria olhar de maneira nenhuma para fora. Por fim, eu virei para mim e falei assim, Irene, você é uma mulher ou é um saco de batata? Fala sério. Levantei aquele negócio, pus o nariz assim no vidro, só não pus a cabeça do lado de fora da janela, porque não tinha jeito. E lá eu fiquei até pousar em Lima. Foi 5 horas louvando, engrandecendo o Senhor, adorando o Senhor naquelas alturas. Quando eu passei por cima da Cordilheira dos Andes, foi uma das experiências mais tremendas que eu vi, que eu tive ali. Mas o medo precisa ser encarado. E o guerreiro, ele não pode fugir dos seus medos. O verdadeiro guerreiro, ele está o tempo todo buscando vencer os seus desafios, os seus limites. Quem tem medo traz problemas. O medroso, ele traz influências negativas para as pessoas. O medo faz com que as pessoas só vejam coisas ruins. O medo faz com que você não veja nada de bom que está acontecendo. O medo só faz você ficar uma pessoa negativa. Então, o que está acontecendo aqui nesse texto que a gente está vendo? De 32 mil pessoas. Olha bem a vantagem aqui, olha como é que estava, né? Porque Gideão conseguiu juntar muita gente. 32 mil. O exército era de 134, não era? Mas o exército de Gideão tinha 32 mil pessoas. E Deus pega e vira para ele e fala, tem gente demais aí. Porque aí tem muita gente medrosa. Manda voltar, manda para casa quem for medroso. Porque o medroso vai atrapalhar na hora da guerra. Manda para casa. E outra coisa, eu não preciso de muitos. Eu só preciso de um povo cheio de fé. Eu só preciso de um povo corajoso. Um povo que confia no seu Deus. Um povo que se entrega nas mãos desse Deus. Porque vai um grupo muito grande, vocês vão começar a achar que foi vocês que venceram a guerra. Se vai um grupo muito grande, vocês vão achar que foi o braço de vocês que deram a vitória. E a glória não vai ser para mim. E tem que ficar muito claro que quem deu a vitória foi eu. Então manda voltar. E nisso, quando Gideão manda voltar, volta 22 mil. Manos, na primeira parte, cada soldado do exército de Gideão teria que matar talvez uns 5, né? Uns 5. Não pode dividir um meio, matar metade de um, mas eu acho que daria, um pouquinho para cima, daria uns 5. Se não morresse nenhum, e se cada soldado matasse pelo menos 5, venceria o exército. Aí, 22 volta, ficou 10.
E Deus pega e fala para ele: ainda tem gente demais. Aí é onde entra outro problema sério, que vai nos identificar se nós somos soldados do exército de Deus. Obedecer comandos. O soldado obedece comandos. O verdadeiro soldado não vacila, ele obedece às direções que recebe. E uma coisa que a gente tem visto com muita dificuldade hoje. Hoje nós estamos sendo bombardeados de todos os lados pelas mídias, pelos meios de comunicação, é nos filmes, em quem assiste novela, é nos programas. A independência. Você faz o que você quer. Você é livre para fazer da sua maneira. Se você não é assim, você é um bobo, você é um tolo. E isso nunca foi de Deus. Você já parou para pensar o que seria um mundo sem liderança? Você já parou para pensar o que seria uma guerra sem liderança? O que seria, por exemplo, a música sem uma liderança ali coordenando? Já parou para pensar um trânsito sem leis? Já parou para pensar o caos? Uma cirurgia sem uma equipe sendo liderada. Cada um passa por uma junta médica lá e leva uma equipe de cirurgiões e cada um vai fazer do seu jeito. Alguém que gostaria de passar por uma cirurgia dessa? Tem 10 médicos lá te assistindo para fazer uma cirurgia em você, só que cada um vai fazer da sua maneira. O verdadeiro guerreiro, ele não vacila, ele obedece. E aqui a ordem era, estratégia de guerra, aquele que deitasse e lambesse a água, bebesse a água lá deitado, você vai pôr para um lado. Mas vai ter um que vai pegar a água, ele vai ajoelhar e vai tomar. Esse que vai fazer isso, ele está mostrando o que para mim e para você? Aquele que pega a água, ele está dizendo que ele mesmo diante da sua necessidade, ele está agindo de acordo com um vigilante. Ele está olhando em sua volta, ele está vigiando para onde pode estar o inimigo e aonde ele pode atacar. Ele está falando de uma estratégia de guerra, de ser guerreiro, de ser vigilante, de ser sério, de ser compromissado com a sua missão. E quantas vezes, por necessidades, por circunstâncias, nós esquecemos da nossa missão. E isso a gente está vendo acontecer todos os dias. As igrejas ficam lotadas de pessoas que estão apenas buscando seus próprios interesses. Só querem as bênçãos de Deus. Estão com sede. Estão com fome. Precisam disso, precisam daquilo. Enfia a cara, vai buscar, mas compromisso com Deus, nenhum. Não move um dedo. De espécie alguma, não investe em nada, quer a bênção. E o Senhor estava falando aqui, os valentes são aqueles que, mesmo dentro de uma necessidade, ele não sai da sua posição. Ele é vigilante. Mesmo precisando, mesmo em luta, mesmo em problemas, mesmo em dificuldades, mesmo em circunstâncias muito difíceis, ele sabe que ele tem uma missão e ele não vai arredar o pé dessa missão. Estamos aqui nos olhando e vendo, né? Aonde a gente pode estar se identificando. Precisamos entender que Deus nos deu uma identidade. O problema é que muitos ainda não descobriram ela. Outra coisa que nos faz identificar se somos de verdade um guerreiro dessa hora: lealdade e honra. Esta é outra questão difícil desses dias.
sermos leais. Eu estava assistindo, ontem eu assisti os 300 de novo. Eu estava assistindo de novo e estava observando o rei Espartaco, lá o Leônidas, né? E ele falou uma coisa muito interessante que se aplica aqui. Que o verdadeiro soldado, o verdadeiro guerreiro, ele é movido por lealdade e por honra. Porque ele sabe, olha o princípio, queridos. Ele sabe que a sua vida depende do seu companheiro. Numa guerra, não é, soldado? Numa guerra, você precisa do seu companheiro. Se você não entender isso, você morre na guerra. Se você não se preocupar com o seu companheiro, você vai morrer na guerra. Não se engane, se o seu companheiro na guerra é ferido, você vai ser o próximo. Porque o seu companheiro na guerra também é um instrumento de Deus para proteger a sua vida. Só que a maioria não entende isso. E nós nos vemos, em vez de lutarmos com um adversário, com um exército dos midianitas, nós estamos muitas vezes lutando entre nós mesmos. Lutando por coisas tão banais, tão mesquinhas, tão carnais. Lealdade e honra fala de ser fiel ao seu companheiro. Não importa o que aconteça. Eu estou aqui para guardar a sua vida. Eu estou aqui para proteger você. E quando você assume essa postura de fazer isso com o seu companheiro de batalha, com certeza você vai ser guardado. Você vai ser fortalecido. E nós estamos também vivendo este tempo, onde lealdade tem sido esquecida, a honra então nem se fala. Usamos as pessoas ao mero prazer, enquanto precisamos dela, enquanto temos necessidades, mas quando não precisamos mais, a gente já descarta. Isso tem acontecido na maioria das vezes, né? Outra coisa que nos leva a identificar se somos, sim, guerreiros, né? Se somos soldados de Cristo, nós temos que entender que nesta guerra, nós só vencemos e nós só usamos as armas espirituais. Amém, queridos? Nossas armas não são carnais. Armas carnais são armas que nos levam a usar tudo aquilo que a nossa carne nos inclina. A murmuração, o ciúme, a ira, a raiva, a perseguição. Tudo isso são armas carnais. Divisões, inimizades, falsidades, são armas carnais. E eu vou falar para você, o guerreiro de Cristo só usa armas espirituais. Está tendo dificuldade? Vai para a oração. Não está sabendo lidar com isso? Vai para a palavra de Deus. Vai buscar até você encontrar o que Deus te manda fazer. Você quer voar? Sem as duas asas, pássaro nenhum voa. E as duas asas dessa águia é palavra e oração. Se você se concentra apenas numa, você vai estar debilitado. Até para orar, eu preciso conhecer a palavra de Deus. Eu estou correndo porque eu preciso terminar de ler a Bíblia pela segunda vez esse ano. Estou correndo, estamos em outubro, já li a Bíblia uma vez, estou terminando, chegando na metade da segunda. E eu faço isso por necessidade, eu preciso comer, eu preciso alimentar meu espírito. Todos nós aqui precisamos, no mínimo, de 3 refeições por dia. Sim ou não? Sim ou não, queridos? Todos os dias você não precisa de pelo menos 3. Tem gente que come mais, come 4, 6, né? Mas, no mínimo, nós tomamos um bom café da manhã, nós almoçamos e nós jantamos. Tem uns que faz o lanchinho à tarde, tem uns que faz de madrugada, tem uns que atacam a geladeira de madrugada. Tudo bem. Mas por que a gente acha tão normal
suprir essa necessidade do nosso corpo físico que precisa de pão, que precisa de se alimentar, e nós não nos atentamos para o nosso espírito que precisa também ser alimentado. Precisamos entender que uma das armas mais poderosas que nós temos para vencer é a espada do Espírito. Arma de defesa e arma de ataque. Com ela, nós atacamos a mentira que Satanás lança contra nós. E com ela nós nos defendemos de cada uma. Queridos, armas espirituais têm que estar em nós. Amém? Glória a Deus por isso. Estou aqui praticamente já terminando, mas uma coisa que é importante observarmos aqui. Outra característica, já estou terminando, que eu enumerei sobre os soldados. Um verdadeiro soldado de Cristo vai sempre permanecer firme e resistente, sendo exemplo para os outros. Eu me lembrei, quando eu estava preparando essa palavra, de uma história que aconteceu nos Estados Unidos, muitos anos atrás, no tempo das guerras americanas. E conta-se que um pequeno grupo de soldados receberam uma ordem para construir uma ponte. E foi passada essa missão para um cabo. E eles começaram a trabalhar e... naquela batalha difícil, era uma guerra, e ao mesmo tempo eles tinham que construir uma ponte, e estava muito difícil aquela construção, e o cabo está lá mandando. O cabo está lá dando as ordens. Aí, chega-se um desconhecido montado num cavalo. O que vocês estão fazendo aí? Ah, estamos construindo uma ponte, mas está difícil. Aí esse desconhecido vira para o cabo e fala assim: mas por que você não ajuda? Por que você está só sentado? Eu sou o cabo. Que eu saiba, se eu estiver errado, você me corrige. Mas o cabo, ele é o primeiro posto após ser soldado, não é isso? Mas ele está debaixo do sargento, do tenente, né? Então, o primeiro posto após ser soldado é cabo. Olha bem, gente. Por que você não está ajudando? Eu sou o cabo. Aí aquele homem desconhecido desce do cavalo, arregaçou as mangas e foi ajudar a construir a ponte. E construíram. E quando a ponte terminou, aquele homem chega para o cabo e fala: olha, quando você precisar de ajuda de novo, pode mandar me chamar. Eu venho, eu estou disposto a vir e ajudar você. Sabe quem era esse homem? George Washington, que se tornou o primeiro presidente dos Estados Unidos. Isso para nos para nos mostrar que o verdadeiro soldado não é aquele que acha que tem uma posição e todo mundo agora tem que se curvar diante dele, não. Ele é o primeiro a fazer. Ele é o primeiro a ser exemplo. Ele é o primeiro a estar à frente. É o primeiro a estar lá na porta, né? A estar ali, a estar recebendo as pessoas com um sorriso, a dar um abraço, a olhar nos olhos de uma pessoa e ver que essa pessoa está com um problema e falar: deixa eu orar por você, deixa eu acompanhar você, deixa eu te ajudar, no que eu posso te servir, né? Então, nós estamos aqui vendo um exemplo muito grande de um homem que tinha posição, mas era servo. E por isso ele pôde ajudar. Então, o maior segredo dessa estrondosa vitória de Gideão está aqui, no último ponto. Para mim, na minha concepção, o maior exemplo do que pode ser a minha e a sua vitória numa guerra está aqui. Versículo de número 20. Vamos ver? Assim tocaram as 3 companhias as trombetas e despedaçaram os cântaros,
seguravam na mão esquerda as tochas e na mão direita as trombetas que tocavam, e exclamaram: espada pelo Senhor e por Gideão. Queridos, para mim o maior segredo da vitória de Gideão foi o quebrantamento. Vasos quebrados. Qual foi a estratégia? Vocês vão cercar o exército do inimigo, o arraial deles, cada um com um vaso na mão, uma tocha acesa e as trombetas. A hora que der a ordem, vocês vão gritar, vocês vão tocar, vocês vão fazer muito barulho, vocês vão quebrar os cântaros e o fogo vai aparecer. Isso está dizendo para mim e para você, quando nós temos um coração quebrantado diante do Senhor, a sua glória se manifesta em nós e o fogo será visto onde nós estivermos. O que faz diferença em mim e você é entender que eu, sem o Senhor, não sou absolutamente nada. E nada eu posso fazer, eu não tenho nada para dar, eu não tenho nada para operar, eu não tenho milagre nenhum para fazer, se o Senhor não fizer por mim. Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele descobriu o segredo. Salmo de número 51, versículo 17 diz: a um coração quebrantado e contrito, não rejeitarás, ó Deus. Davi sabia, o segredo de chegar diante de Deus era chegar quebrado. E aqui está uma lição para mim e para você. Você quer ver a glória de Deus se manifestar na tua vida? Você quer ver o fogo de Deus brilhar? O fogo de Deus ser visto? Se quebre diante do Senhor, seja um vaso quebrado. Vaso de barro, que contém um fogo do Espírito dentro de si. Um vaso de barro que olhando para ele ninguém dá nada. Mas dentro tem um tesouro incalculável, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo está em mim, está em você. E quando nós nos quebramos diante do Senhor, quando nós reconhecemos quão nada nós somos sem Ele, quando nós dependemos do Senhor, a obra é feita e o milagre acontece. Queridos, eu fiz aqui uma pequena contagem e eu achei interessante, muito interessante o resultado. O resultado fala de que quando 22 mil dos convocados voltaram, 69% foram embora. 69%. Depois disso, 9.700 foram. Significa 30%. Sabe quantos ficaram? 1%. 300 é 1%. E este 1%, no poder do Senhor, teve a grande vitória. Quando aqueles cântaros foram quebrados, Deus trouxe uma confusão no meio do arraial dos midianitas, que eu tenho certeza que eles ficaram tão apavorados, porque eles só viram fogo, eles só ouviram barulho, só ouviram barulho de todos os lados e fogo, muito fogo. Eles começaram a lutar entre si, eles começaram a se matar uns aos outros. Qual foi o pavor que veio sobre aquele povo? Porque quando Deus se manifesta, Satanás entra em desespero, porque ele sabe que ele não é páreo para o nosso Deus. Ele sabe que ele jamais vai poder vencer o nosso Deus. Ele já está derrotado, ele já está totalmente vencido. O grande problema é que a maioria do povo de Deus ainda não entendeu isso. Hoje eu e você estamos aqui dentro de uma convocação.
E eu vou dizer para você algo com tristeza, mas hoje não é diferente. Cerca de uma porcentagem dessas aqui é o que tem acontecido nos nossos dias. A maioria com medo. A pandemia veio para mostrar isso para nós, aonde nós estávamos. A pandemia nos mostrou quem nós éramos. Se nós estávamos agarrados no Senhor ou agarrados nessa vida. Se nós estávamos agarrados na eternidade ou agarrados neste mundo. A pandemia veio para isso. Ainda estamos com uma porcentagem imensa de medrosos. Mas Deus está mudando esse quadro. Se temos 30% de pessoas ainda displicentes, sem responsabilidade, um dia vem, outro dia não, está na escala, deixa para lá, tem coisa mais importante, eu esqueci, eu não vou. Palavra está sendo ensinada, mas eu tenho coisas mais importantes para fazer. Ficar na televisão durante a noite é mais importante do que ir para a casa de Deus estudar a palavra dele. São pessoas displicentes, sem fome, sem apetite. Essas pessoas não vão poder contar a grande vitória. E Deus quer chamar você nessa noite. Deus está chamando você que está me ouvindo. Ele está nos convocando. Como eu disse no começo dessa palavra, a guerra que está por vir ainda não aconteceu na história da humanidade. Nós ainda vamos ver muita coisa ainda pela frente. Nós ainda vamos ver o anticristo aparecendo, eu creio que sim. Nós ainda vamos ver o surgimento do seu governo. Está mais perto do que você possa imaginar.